Então, na verdade, como eu já disse para vocês anteriormente, linguagem é algo de extrema importância. Porque algumas pessoas muitas vezes ensinam o metamodelo e eu me pergunto por que ninguém aprende, né? Achando que aprender o metamodelo é você decorar padrões de linguagem. A última coisa que eu quero que vocês façam aqui é decorar qualquer coisa, tá? A última coisa que eu desejo é que vocês decorem qualquer coisa, porque vocês precisam entender o que nós estamos fazendo. O metamodelo, a PNL começou com o metamodelo. Originalmente, foi a tese do Richard Bandler, na faculdade que ele fazia, a dissertação dele, que acabou se transformando depois numa outra versão, num livro que felizmente existe em português, que é A Estrutura da Magia. Não é um livro muito palatável de ser lido, ele é muito didático, muito denso. O melhor é A Estrutura da Magia 2, que infelizmente não foi traduzido para o português, onde o metamodelo e tudo aquilo que envolve metamodelo vem de uma maneira muito mais fácil, muito mais fluida. Então o metamodelo nada mais é do que você ajudar o cliente a se perceber. O metamodelo serve para você identificar o primeiro lugar, tem várias funções do metamodelo. A primeira delas é você identificar o que você vai trabalhar. Se a pessoa diz assim, eu tenho uma fobia, senta aqui, eu vou fazer a técnica da cura de fobia, errado, tá? Antes de qualquer coisa, você precisa coletar informações. O Bandler diz isso em todos os cursos que eu faço com ele. Colete informações. A primeira coisa que você precisa saber, mesmo que a pessoa diga eu tenho fobia, eu tenho uma alergia de fundo emocional, a primeira coisa que você precisa fazer é bater um papo com a pessoa e conversar com a pessoa o que está acontecendo. E aí é uma das funções do metamodelo. Vocês veem que antes de eu começar a aplicar qualquer técnica, eu sempre me sento com a pessoa, eu fico de pé e tal, e eu começo a conversar um pouco sobre aquilo que está acontecendo. Eu começo a perguntar o que houve, eu começo a separar as coisas. Porque lembre que eu disse para vocês ontem uma coisa muito interessante, ou ontem ou outro dia, não me lembro mais, às vezes o cliente ele vem com 30, 40 coisas diferentes e você não vai trabalhar e não deve trabalhar com 30, 40 coisas diferentes ao mesmo tempo. Você precisa identificar o que nós vamos trabalhar agora. Até porque o cliente, quando ele trabalha uma coisa específica, a pessoa com quem você vai aplicar isso, ou você com você mesmo, você trabalha algo específico e inconscientemente você generaliza processos internos. E dessa forma, aquilo que você aprendeu, você generaliza. E começa a aplicar inconscientemente em outras coisas. É muito comum pessoas aqui no Practitioner trabalharem em algumas coisas e depois se darem conta que muitos outros aspectos da vida deles mudou. Muitas coisas mudaram, independente daquelas coisas específicas que foram trabalhadas. Você está mexendo na ecologia interna, você está mexendo na estrutura. Então o metamodelo, ele é uma ferramenta que em primeiro lugar vai ajudar você a identificar em você ou na outra pessoa com que você vai trabalhar. E isso é muito importante. Em segundo lugar, não só ele ajuda você a separar, identificar, pontuar, ele ajuda também, ele vai segmentando para baixo, o metamodelo ele vai fazendo uma conscientização específica do que está acontecendo. Porque a pessoa está tão dentro do seu processo mental interno que ela não se dá conta muitas vezes daquilo que ela está fazendo. Então quando você faz as perguntas do metamodelo, quando você aplica o metamodelo, a pessoa ela começa a aumentar hoje o que nós chamamos de inteligência intrapessoal. Na época que isso foi inventado nem havia esse conceito de múltiplas inteligências, mas na medida em que você começa a fazer perguntas relacionadas ao metamodelo, como nós vamos ver aqui, a pessoa ela começa a se dar conta do que está acontecendo com ela. Ela começa a expandir mais a percepção. Aí de repente se alguém diz algo do tipo, a vida é difícil, né? E aí você pergunta, o que especificamente é difícil? Ela começa a separar um monte de coisa, deixar de lado, e começa a botar o foco mais em outras coisas. Então o que ela está fazendo? Ela está automaticamente mexendo com as múltiplas inteligências dela, principalmente a inteligência intrapessoal. Então isso é uma das funções. Segundo, as perguntas do metamodelo, elas em si, elas transformam os processos internos de inúmeras formas. Elas em si, vamos ver se isso sustenta, elas trabalham uma série de coisas, deixa eu deixar esse rapaz simpático aqui do lado, os processos internos que existem dentro de nós. Porque nós temos a mente consciente, ou seja, a mente consciente,
ou como na PNL nós chamamos de estrutura superficial. E nós temos aqui a mente inconsciente agora. Você vê meu ponto? Ou estrutura profunda. Né? E o tempo todo, coisas de dentro da gente que a gente não tem consciência vêm à nossa mente. Nós temos às vezes intuições. Às vezes a gente não sabe por que vem uma ideia. Ahá! Né? E você de repente fecha uma coisa, você nem sabe de onde você tirou aquilo. Né? Um monte de coisas vem da mente inconsciente para a nossa consciência e vice-versa. Você fala coisas, você conclui coisas, você ajeita as coisas na sua cabeça e você acaba esquecendo depois daquilo que você fez, mas as conclusões, os insights, as interpretações que você faz acabam ficando aqui configuradas de uma determinada maneira. Então, o tempo todo, coisas conscientes ficam inconscientes e coisas inconscientes ficam conscientes. E o metamodelo é uma ferramenta que ajuda a fazer, o Bandler diz isso textualmente, o metamodelo gera uma mudança bioquímica no organismo das pessoas. Algumas pessoas pensam que é só uma questão de fala, de linguagem. Ele diz assim que essas pessoas não compreendem o que é o metamodelo. O metamodelo, feito da maneira que tem que ser feito, onde você elicia, não é só fazer perguntas, você tem que eliciar um estado na pessoa. Você tem que gerar uma mudança através daquela pergunta que você faz. Isso é importante para o terapeuta, para o coach, para o programador neurolinguístico, para o hipnoterapeuta, né? Você fazer uma pergunta que não é só uma pergunta, é uma pergunta que elicia um estado. Aquilo ali, né, faz uma mudança bioquímica inconscientemente, turma. Então, as perguntas do metamodelo fazem grandes mudanças. Como eu disse ontem para você, como a Judith Delosier falou no passado, o Bandler também várias vezes, no início era só o metamodelo. Não haviam as técnicas de PNL. No início dos anos 70 era só o metamodelo. Trabalhava-se fobia, alergia, medo, pânico, tudo só com o metamodelo. As perguntas do metamodelo. Por isso que eu digo para vocês que a PNL originou o coaching. Na verdade, embora eu não entendo porquê, isso é uma coisa que escapa à minha compreensão, algumas pessoas da área do coaching não gostam de associar uma coisa a outra, mas naquela época não havia coaching. Um coaching é uma coisa que tem uns 20 anos, mais ou menos, se é que tem tudo isso. Né? Naquela época havia um metamodelo e quando ele era aplicado, isso fazia as pessoas refletirem e mudarem. Ou seja, depois chamou-se as perguntas de perguntas poderosas no coaching. Mas muitas das perguntas poderosas do coaching têm influência do metamodelo da programação neurolinguística. Então tudo isso que a PNL fez mudou aí toda a indústria de percepção, treinamento, autoajuda. A PNL influenciou tudo a partir dos anos 70, varreu assim, tudo. E inclusive o coaching muito profundamente.